Bom, vamos lá. Exercício 2 aí da página 12, né, da sua apostila, seguindo aí a função afim, os exercícios de função afim da apostila do módulo 2, né, da apostila um de revisão um do terceiro ano, módulo 2, função afim. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, tá? Então vamos grifar isso aqui, ó. Taxa constante de 10 litros por hora. Enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Tá bom. No gráfico estão apresentados no eixo X os volumes em litro. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o Y são volumes, né, em litros. E da água em cada um dos reservatórios, em função do tempo, em horas, representado no eixo X. Então, aqui é tempo, que está em horas, né? Deixa eu tirar esse parênteses daqui. O tempo está em horas, tá bom? Ó, horas. Beleza, então tempo por volume. Determine o x0. O x0 aqui é a coordenada x desse pontinho aqui, que eu vou chamar ele de ponto P, indicado no gráfico. Então, esse ponto P ele tem tanto um x quanto um y, né? Ele poderia ter perguntado o y desse ponto, mas quer saber o x. Tudo bem. Se tratando de reta, é claro que a gente está trabalhando com função afim, né? Eu sei que se trata de uma função afim, é uma reta. E toda função afim, tanto do reservatório A quanto do reservatório B, tem suas fórmulas, né? A fórmula padrão da função afim ou função polinomial de primeiro grau, ela é sempre y igual a ax mais b. Essa é a fórmula. O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Então, esse carinha que está aqui, o A, ele é também conhecido como taxa de variação. Como a função varia, né? Qual é a relação entre a variação do x, a variação do y, pela variação do x? E ele deu por extenso isso aqui no enunciado. Ele deu as variações. Ele chamou de taxa constante, 10 litros por hora. Isso daqui já é o A do reservatório A, então ele perde, isso aqui é importante, né? Se o reservatório A perde, veja que a reta dele é decrescente, então esse A é negativo, então é menos 10 vezes x mais o B. O B é o ponto, né? O coeficiente linear é o ponto onde essa reta cruza o eixo y, neste caso, 720, tá bom? Equação do A. A equação do reservatório B, ela fica assim, ó, y igual a taxa, que é o A, né, o coeficiente angular. Nesse caso, esse coeficiente angular ele deu também, é 12 litros por hora, porque é uma taxa, né? 12 litros por hora, 12 vezes x. Né? E o coeficiente linear, onde ele cruza aqui o eixo y, é 60. Tudo certo. E é um coeficiente positivo porque essa reta é crescente, tá bom? E aí sim a gente consegue responder essa pergunta. Na pergunta, ele fala: olha, quando as duas retas se cruzam, o ponto de cruzamento, o x onde as duas retas se cruzam. Então, a igualdade. Então, eu vou ter que fazer uma igualdade aqui, né? Nesse ponto de cruzamento, os dois valores de y são o mesmo, né? Então, vou chamar aqui de y, tá? Ou y0. Então, esse y0 é a igualdade dessas duas funções. Então, o valor de y do reservatório A vai ser o mesmo do reservatório B. O volume, na verdade, né, do reservatório A vai ser igual ao volume do reservatório B. O volume do reservatório A, ele é dado por menos 10x mais 720. É igual ao volume do reservatório B, 12x mais 60. E quando eu faço isso, eu transformo numa equação de primeiro grau. Para que o meu x fique positivo, eu vou resolver com x do lado de lá. Então, vai ficar 12x mais 10x. E tudo que não tem x vem para o lado de cá, ó. 60 vem negativo aqui, tá bom? Então, quando a gente faz isso, a gente fica aí com 22x desse lado, né? E do lado de cá, a gente fica com 660, tá bom?
E aí a gente vai ter que dividir 660 por 22. Então, 660 dividido por 22, ele é o seu x. Beleza. Quando a gente divide esse cara por 22, a gente encontra... Ah, dá para fazer a simplificação aqui, né? Ó, por 2, por 2, por 2, tal. Você vai chegar em x igual a 30. Então, quando o x é igual a 30 e o x é igual a 30, né? Horas, né? Então, 30 horas. Determine x0 em horas. Então, 30 horas. 30 horas após o início aí dessa troca aí de água entre os dois reservatórios, você vai ter o mesmo volume. Inclusive, a questão poderia até perguntar que volume é esse, mas só você pegar esse 30 e trocar em uma das equações que você vai achar qual que é o volume que vai ter tanto no reservatório A quanto no reservatório B. Te vejo na questão 3. Até lá.